Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de ondas. Então, e hoje a gente vai falar, na aula anterior a gente falou sobre ondas mecânicas, eletromagnéticas, né, sobre os tipos de ondas. Agora a gente vai falar sobre as características dessas ondas. E é bem importante, porque se a gente conhece as características, a gente consegue identificar melhor o comportamento dessas ondas. Então, vamos começar? Então, a gente pode classificar essas ondas de acordo com a direção da propagação ou a direção da oscilação em que elas se encontram. Então, a gente vai dividir elas em ondas transversais. Pensem sempre que se vocês estivessem com uma corda na mão, para ficar mais fácil esses exemplos. E ondas longitudinais. Então, a gente vai estudar esses dois tipos de ondas e características inerentes a cada uma delas. As ondas transversais é aquelas que a direção da vibração ela vai ser perpendicular à direção da propagação. O que isso quer dizer? Pensa que você está com uma corda presa e aí você pega uma dessa ponta dessa corda, uma ponta está presa, a outra está na sua mão e você começa a oscilar para cima e para baixo. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer ondas. E essas ondas a gente consegue determinar características como o vale, crista e o comprimento dessa onda, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a onda transversal é aquela que a gente consegue perturbar de cima para baixo, e aí ela vai formando ondas de acordo com essa perturbação. As ondas longitudinais são aquelas ondas que têm a direção da vibração que coincide com a direção da propagação. O que isso quer dizer? Se eu perturbar de frente para trás, a única coisa que eu consigo fazer é deixar ela às vezes mais comprimida ou expandida. Então eu não consigo formar ondas. É como se ela estivesse parada, fixa em cima de uma mesa, e aí eu consegui só para frente e para trás, como se estivesse pegando uma mola e puxando e soltando, puxando e soltando. Ela fica em linha reta. Por isso que aqui eu não identifico a onda em si, mas sim o grau de expansão ou compressão que está acontecendo aqui nessa onda. Tá? Por mais que ela não tenha essa característica de formar aquelas ondinhas, ela é sim uma forma de onda. E aí as características que nós vamos ver de acordo com esses dois tipos de ondas são a amplitude dessa onda, a frequência dessa onda, o comprimento da onda e o período da onda. Então a gente vai ver o que significa cada uma dessas coisinhas aqui que a gente acabou de falar. Então a primeira característica que a gente vai ver é para identificar a crista ou o vale da onda. Então, a crista é aquele ponto de perturbação máximo. Quer dizer que quando eu estou lá agitando a minha corda, aquele ponto mais alto que ela consegue atingir é o que a gente vai chamar de crista. Então, é o ponto que a gente fala do ponto de equilíbrio. O equilíbrio seria o estado em que ela ficaria como se você não estivesse perturbando, que ela ficaria em linha reta, que é esse traçado aqui. Então, do ponto de equilíbrio, vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Do ponto de equilíbrio até a ponta, a parte mais alta dessa onda, a gente considera isso crista, que é o ponto de perturbação máximo, máximo que ela subiu. Agora, você continuando a perturbação, você vê que essa onda vai para cima e vai para baixo, né? Então, do ponto de equilíbrio até a parte mais baixa, a gente considera que é o vale. Vale porque ele vai formar essa, como se fosse uma bacinha, né? Uma caidinha ali. Então, a crista é o ponto alto e o vale é o ponto mais baixo. E aí a gente tem a amplitude. Essa amplitude é a distância que a gente tem entre uma crista ou um vale e o ponto de equilíbrio que a gente acabou de falar. Então, você vai pegar aqui da parte traçada a amplitude, qual seria o tamanho, né? Essa distância que eu tenho do ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Isso vai variar de acordo com a amplitude dessa onda. Então, quanto mais energia você colocar nessa propagação, maior vai ser essa diferença na amplitude. Então, eu poderia falar que a letra A tem menos energia, porque ela tem uma amplitude menor, dá para ver pelo tamanho da seta. E a letra B tem mais energia, porque a amplitude é
maior. Então, outra característica que a gente pode identificar nas ondas é o comprimento dela. Então, a gente considera que o comprimento de uma onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales consecutivos de uma mesma onda. Então, aqui na letra A, a gente pode ver que eu tenho aqui, entre essa primeira crista e essa segunda, eu consigo determinar o comprimento dessa onda. Ou pelos vales, né? Você pega aqui os dois vales, a parte de baixo, e também determina aqui o comprimento dessa onda. E aí esse comprimento ele vai variar de acordo com a amplitude, de acordo com a quantidade de energia que foi colocada nessa onda. E também pode ser considerada como a distância entre duas partes que são idênticas e sucessivas da onda. Se são idênticas, é porque elas têm que estar no mesmo nível, né? Ou são duas cristas ou são dois vales. Outra coisa que a gente considera como característica da onda é o período. O que é o período? É o tempo que essa onda leva para executar uma oscilação completa. Então, aquele tempo que você pegou a corda e ficou perturbando ela e ela formou aquelas ondas até parar, é o período de oscilação que ela tem. Então, a contagem dessas oscilações, né, essa formação dessas ondinhas que a gente consegue ver aí, a gente considera que seja a frequência. Então, a quantidade de oscilações em um determinado tempo é a frequência dessa onda. Então, vamos supor, aí a frequência, a unidade de medida que é utilizada é sempre Hertz. Vamos supor que uma onda oscile 10 vezes ou tenha 10 oscilações, 10 ondinhas, né? A frequência dessa onda vai ser de 10 Hz. Se eu tiver 5 oscilações, 5 Hz. Então é bem fácil de a gente identificar tanto o período geralmente ele vai te dar, mas o que a gente pode definir é a frequência dessa onda bem melhor, só visualizando aí a quantidade de ondinhas.